Bom dia, queridos. A graça e paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma semana abençoada. Hoje nós vamos para a segunda parte aqui do capítulo 11, do livro de Apocalipse. E antes da gente começar aqui a estudar, eu quero orar com você, para que nosso coração possa ser preparado para receber da palavra de Deus. Amém? Convido você, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor agora. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, de amor, bendizemos o Senhor por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, nos regozijamos, Senhor, e colocamos a nossa vida diante do Senhor para que possamos, da parte do Teu Espírito, aprender, entender, discernir todas as coisas. Capacita-nos nessa hora, Senhor, diante da Tua palavra, para que possamos, Senhor, aprender e crescer na nossa fé e estejamos preparados para os dias que virão à frente. Assim oramos e assim agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, na semana passada eu falei aqui em Apocalipse capítulo 11, falamos a primeira parte, eu fui do versículo 1 até o versículo 10, ok? Só para fazer uma conexão aqui, o que eu disse na semana passada? Eu falei que o período em que as duas testemunhas, porque nós falamos ali sobre as duas testemunhas, que é citado, que o Senhor ali levanta duas testemunhas nesse período, mas qual o período? O período da primeira parte da tribulação, tá? Os primeiros 3 anos e meio da tribulação será o tempo do ministério das duas testemunhas, tá? Falei também na semana passada que provavelmente o lugar do ministerial delas, a sede, o lugar onde elas vão estar ali ministrando, será Jerusalém. Tudo indica que seja Jerusalém, tá? E ali elas estarão pregando o Evangelho, tá? Lembrando que a primeira parte da tribulação é a parte do tempo de paz ali para Israel, a reconstrução do templo, a volta dos sacrifícios, o sacerdócio novamente sendo estabelecido, tá? Os sacrifícios ali acontecendo, e nesse tempo as duas testemunhas vão estar ali fazendo o quê? Pregando o Evangelho. O que é pregando o Evangelho? Fazer, principalmente para os judeus, de que Jesus é o Messias, apresentando a nova aliança que foi feita no sangue do Messias. Lembrando que o Senhor não vai restaurar o judaísmo antigo, tá? Na verdade, o judaísmo antigo vai tentar se levantar novamente, tá? A palavra de Deus fala que o povo judeu está como se um véu estivesse diante deles, tá? Ou seja, isso tem a ver com uma cegueira espiritual que é apresentada pela palavra de Deus, com uma condição que há sobre o povo judeu. Então vai ter o templo, vai ter a volta de todo o sacrifício ali, tá? Mas as duas testemunhas, elas têm a ver o quê? Com esse processo do avivamento espiritual, do evangelho, que leva ao judeu a entender que o Machia, o Machia, que Cristo é o Machia, Então que Yeshua é o Hamashia, que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus, tá? Então essa provavelmente vai ser a mensagem, e uma mensagem que não só ela vai confrontar o judaísmo, a religiosidade do judaísmo, mas ela também vai inquietar o mundo, tá? Cada vez mais, eu falei isso um pouco na semana passada, cada vez mais a forma que o mundo está tomando é uma forma que cada vez mais as pessoas, ou elas vão acreditar e crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus e é a verdade, ou cada vez mais elas vão refutar e vão odiar isso, porque elas estão envoltas com as suas verdades, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui? Estou aqui com a minha colinha, gente, só para não perder aqui. O que a gente tem que entender?
que nós falamos um pouco na semana passada, é que as pessoas elas vão se sentir agredidas com a mensagem do Evangelho, com a verdade de Deus. E queridos, isso já acontece hoje, as pessoas estão cada vez mais agredidas aí, né? Prega-se a palavra, e quando a palavra de Deus é pregada, né, quando a verdade de Deus é exposta corretamente, não procurando agradar nenhum tipo de grupo, nem uma minoria, nem isso, nem aquilo, a verdade é que muitas pessoas se sentem agredidas. Ainda mais nessa geração que nós estamos vendo hoje, né, que nós chamamos dessa geração mimimi, essa geração que tudo agride, que tudo ofende. Então a palavra de Deus ela vai de fato gerar isso. Tanto que a expressão que se usa é que os habitantes da terra, por conta da mensagem pregada pelas duas testemunhas, lembrando, gente, que hoje tudo que acontece do outro lado do mundo, isso é televisionado, né? Isso passa nas redes sociais. Então, você imagina que dois homens, né, que vão estar ali pregando, eles, ainda mais com o tipo de poder que eles vão manifestar, né? Porque o texto diz aqui que eles vão ter poder, vão ter autoridade, vão pregar com autoridade e vão ter autoridade caso alguém tente alguma coisa contra eles. Eles vão ter autoridade para da boca deles sair fogo, né? Falamos disso semana passada, fechar o céu, ou seja, não chover, transformar a água em sangue, tá? E ainda manifestar pragas. Então você tenta imaginar se isso não vai chamar atenção, se não vai ter todo um enfoque, né, midiático em cima disso. E é claro que esse enfoque midiático, né, como já acontece nos dias de hoje, esse enfoque midiático, ele vai ser muito ideológico, ele vai ser muito debaixo de uma visão já fechada, tá? Então automaticamente não vão ser matérias isentas, matérias que vão analisar a verdade do que as duas testemunhas falam, mas vão na verdade mostrar como as duas testemunhas, né, usando algumas palavras que já são usadas hoje, né, palavras que dizem palavras ofensivas, né? Cristãos fundamentalistas, né? Como um escritor aí escreveu, né? Cristãos talibãs, fazendo uma referência, né? Querendo dizer cristãos que são como é que eu posso usar essa expressão? Porque o Talibã tinha essa expressão de ser extremamente radical, né? Então a ideia é essa, de cristãos que são extremamente radicais, né? Então diz que eles atormentaram os habitantes da terra, né? Tanto que ao final, né, e o texto diz que ao final desses 3 anos e meio é o tempo do fim do ministério deles e o tempo onde acontece a invasão, né, de Israel e a quebra da aliança feita pelo anticristo, né, pela besta que subiu do mar. Porque o versículo 2 fala que o tempo do ministério será 1260 dias. Ao final disso, que é exatamente o meio da tribulação, é quando a besta, né, o anticristo, ele quebra então aquela aliança que foi predita lá em Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, 25 até o verso 27, a gente tem toda essa explicação, tá? Então a besta vai invadir Jerusalém, tá? O anticristo, né? E ele vai matar as duas testemunhas, tá? Então nós falamos também semana passada, vai haver o quê? Alegria, vai haver comemoração, tá? E diz que os corpos vão ficar expostos na cidade, tá? Então eles vão jogar os corpos ali, ninguém vai poder mexer nos corpos, ninguém pode enterrar os corpos, tá? Em alguns lugares do mundo, não sei se vocês sabem, mas isso já acontece, tá? Em muitos lugares hoje, países, por exemplo, países muçulmanos, é comum dissidentes, é comum pessoas que blasfemaram contra o Islã, ou até mesmo como o caso dos cristãos, né, que são pegos e são mortos. É comum que os corpos sejam amarrados em postes, os corpos sejam amarrados, por exemplo, em grades de metal, em praças, em lugares de grande circulação de pessoas, e os corpos ficam ali alguns dias, os corpos ficam ali para que as pessoas vejam aquilo e elas tenham medo, e se existe alguém ali pensando, né, em se tornar um cristão, alguma coisa assim, ele até desista. É claro, gente, que esse tipo de coisa não é registrada, é claro que esse tipo de coisa a mídia não tem interesse em falar, tanto que nós vemos aí uma perseguição enorme contra cristãos no mundo,
e você não vai ver isso aparecer em nenhum tipo de noticiário, tá? Mas qualquer outra coisa que acontece com qualquer outro grupo, você vê um monte de notícia, um monte de coisa, mas o extermínio de cristãos no mundo, isso basicamente, ó, ninguém fala nada, ok? Aí o versículo 11 diz, aqui de Apocalipse 11, que eles vão ficar lá com os corpos expostos 3 dias e meio, e em 3 dias e meio eles vão receber o fôlego de vida de Deus, eles vão ressuscitar, gente, e diz que eles vão ascender aos céus. E quando você lê aqui a descrição da forma como eles ascendem aos céus, né, subindo ali ao céu em uma nuvem, e os inimigos vendo, lembra muito Atos capítulo 1, quando Jesus está ascendendo aos céus numa nuvem e os seus discípulos estão ali com olhos, seus olhos naturais estão vendo, né, o que está acontecendo ali, ok? Indo em frente aqui então, na sequência, no momento que isso acontece, que eles ressuscitam e ascendem aos céus, o versículo 13 diz que vai ter um grande terremoto, tá? A 10ª parte da cidade ela cai, ou seja, ela vai ser destruída com esse terremoto, e 7.000 pessoas vão morrer, tá? Isso está sendo descrito aqui, e que é o versículo 13 ainda. E no final do versículo 13 tem uma informação que fala que as pessoas que não morreram, né, elas ficaram atemorizadas e elas deram glória ao Deus do céu. É importante a gente entender esse glória ao Deus do céu, porque isso não significa, gente, às vezes a gente vê, né, deu glória a Deus, a gente acha que é aquele glória a Deus muito como os evangélicos fazem, né? Glória a Deus, aleluia, que aquelas expressões, né, bem do meio evangélico, e a gente acha que, porque a gente vê essa cultura, esse hábito entre nós, a gente lê o texto e a gente acha então que tinha um monte de gente lá dizendo glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Pode ser que ali hajam pessoas que naquele momento, vendo isso, elas de fato se arrependeram e elas glorificaram a Deus, no sentido de dizer assim, é o Senhor, então é Deus, Deus é bom, isso e aquilo. Pode até ser, não estou negando essa hipótese. O que eu quero trazer que faz mais sentido com o texto, levando em consideração que 2 versículos anteriormente, as pessoas estão felizes pela morte das 2 testemunhas que atemorizavam essas pessoas, né, pelas palavras que elas falavam, tá? Pela palavra da verdade que elas pregavam. Então, quando a gente lê aqui dizendo que essas pessoas ficaram atemorizadas, né, e deram glória a Deus, isso não quer dizer, não traduza isso necessariamente que elas fizeram aquilo que às vezes nós fazemos, né? Glória a Deus, Senhor, aleluia, glória a Deus. Não é isso. Essa palavra aqui, que esse deram glória aqui, essa é a palavra doxa. Essa palavra é emitir o sentido dessa palavra é emitir uma opinião positiva ou negativa a respeito de algo. É o que essa palavra representa, tá? Ela indica que é a emissão de uma opinião, que ela pode ser favorável ou não, ela pode ser positiva ou não, tá? Então não significa aqui que eles creram na mensagem das 2 testemunhas, que eles se arrependeram e que eles decidiram então adorar o Deus de Israel. Não, tá? Isso significa que elas emitiram uma opinião, né? E essa opinião pode ser uma opinião de culpa e de acusação a Deus. Como assim, pastor? Vamos lá. Nos dias de hoje, talvez você conheça aí pessoas que defendam o ateísmo, né? Ou se dizem agnósticas. E quando você pergunta para essas pessoas, né, por que elas não acreditam em Deus ou numa divindade ou qualquer coisa assim, geralmente a desculpa ou a resposta que elas dão é que como pode haver um Deus que permite tanta maldade no mundo, que permite que as pessoas morram em acidentes, que permitam que as pessoas sofram, que as pessoas sejam mortas em guerras, que as pessoas passem por circunstâncias difíceis, pessoas com necessidade, pessoas com doenças,
pessoas morrendo. Então, muitas vezes, esse tipo de argumentação. Esse tipo de argumentação, gente, não sei se você já prestou atenção, ela não é apenas uma argumentação, ela é uma acusação, tá? Porque o verdadeiro ateu, só para você entender, o verdadeiro ateu, ele simplesmente não crê que Deus existe e ponto final, tá? Por exemplo, se alguém virar para você e falar: Papai Noel existe, Papai Noel existe, o coelhinho da Páscoa existe, isso muda a tua vida? Isso te deixa irritado? Isso te deixa nervoso ou nervosa? Isso faz com que você crie um perfil no Facebook, crie um site, você comece uma cruzada contra o Papai Noel, tentando provar e mostrar e fazer acusações e dizer que o Papai Noel é culpado. Se as crianças não têm presente no mundo, é porque o Papai Noel, ele não existe, porque se ele existisse, ele daria presente para todas as crianças do mundo, e o coelhinho da Páscoa dava ovo de chocolate para todo mundo. Você sabe que isso não existe. Então, na verdade, assim, se você vê alguém lá com o coelhinho da Páscoa, com o chocolate, com o Papai Noel, com a barba, com a roupa, você sabe que isso é uma grande bobeira, você sabe que isso tem um valor, um aspecto ali. Isso não muda a tua vida, tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas das vezes essas palavras que dizem assim: porque se Deus existisse, como é que Deus pode ser bom então? Como é que pode existir um Deus num mundo cheio de fome, de dor, de doença, de sofrimento? Essas expressões, essas justificativas não são justificativas, tá? Elas são acusações, tá? Na verdade, o que essas pessoas estão dizendo é que elas querem dizer, talvez elas falem isso 50 vezes para ver se elas se convençam também, que Deus não existe porque, né? Porque se Deus existe, então ele é mau, então Deus é mau, então ele não pode existir. Então há uma negação nisso. Então você pode observar que o novo ateísmo, ele vai muito nessa linha. Ele tem raiva de Deus. Boa parte dos agnósticos e boa parte dos novos ateus é gente frustrada muitas vezes com alguma ideia de fé, com alguma coisa de Deus, e muitas vezes essas pessoas, então, elas têm algum tipo de ressentimento, porque eu comentei isso um dia com uma pessoa que se diz agnóstica. Eu falei assim: sabe o que eu acho curioso? Para quem diz que Deus não existe, eu falei: vocês não tiram ele da boca de vocês, porque toda hora a preocupação de vocês é acusar, é atacar, fazer chacota, fazer piadinha. Assim, eu falei assim: para quem não existe, vocês quase mostram que vocês de fato acreditam que eles não existem, porque é tanta coisa em cima, e é sempre, você pode observar, a questão toda é com o Deus cristão, o Deus judaico-cristão, o Deus de Israel e o Deus que se fez carne na pessoa do seu Filho e trouxe a nova aliança, a aliança da salvação, Jesus, o Cristo. Você pode observar que sempre esse foco, né? Então, só para vocês entenderem que quando eu falo aqui no texto dessa palavra, da palavra doxa, né, que as pessoas deram glória a Deus, isso não significa que elas estavam lá glorificando a Deus, dizendo: Senhor maravilhoso, Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nada disso. Na verdade, elas estavam emitindo opinião, então elas podiam estar atacando a Deus, culpando a Deus, xingando a Deus, blasfemando a Deus, tá? Porque isso acontece hoje. Muito do que as pessoas acham que é crítica, na verdade, muito do que as pessoas acham que é um comentário, na verdade não é um comentário, tem uma crítica por trás que já está ali nas próprias palavras. A pessoa só não disse, ela só não fez a afirmação, mas a colocação que ela faz é toda permeada com uma crítica, ok? Então é importante a gente entender isso. Vamos lá, pergunta: quem são então as duas testemunhas? Porque o versículo 3 vai dizer: e darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Primeira coisa, quando a gente vai tentar responder quem são as duas testemunhas, a primeira é entender o tipo de interpretação que vai se fazer, tá? Existem estudiosos, gente que estuda, gente que fala, que vai fazer a chamada interpretação simbólica,
tá? Alguns, por exemplo, quando vão defender a questão de posição dispensacional, o que é posição dispensacional? Se Jesus se vai haver um arrebatamento da igreja antes da tribulação, esse é o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não passa pela tribulação, ela é arrebatada antes dos 7 anos. Existe o mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, que vai dizer que a igreja ela é arrebatada no meio da tribulação, ou seja, ela passa a primeira parte da tribulação, mas ela é poupada de passar a segunda parte, que é a grande tribulação. Então, geralmente, aqueles que são mid ou mesotribulacionista, tá, fazem essa interpretação aqui, a chamada interpretação simbólica, tá, que ela vai dizer o seguinte, que essas duas testemunhas, tá, elas representam uma totalidade do povo de Deus, de toda a igreja, o corpo de Cristo, de todos os que creem em Jesus naquele momento, tá? Que estão pregando a palavra, que estão sendo mortos e perseguidos, tá? Então é uma leitura mais simbólica, tá? Alguns vão até dizer que essas duas testemunhas elas vão falar de todos os que creem na Bíblia, né? Que seria o Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então é uma simbologia do que a Bíblia representa, o Novo Testamento e o Velho Testamento, tá? Então ela seria arrebatada, então ela vai sofrer, vai ser perseguida, mas ela vai receber o fôlego de vida, e esse fôlego de vida justamente ela vai ser levantada pelo Senhor na última hora e vai ser arrebatada pelo Senhor, tá? Então essa é uma interpretação simbólica, tá? Existem alguns grupos cristãos, alguns estudiosos que fazem essa leitura, tá? Geralmente eles são meso ou mid-tribulacionista por conta disso, tá? Agora existe a interpretação literal. A interpretação literal vai dizer o quê? Não é uma leitura simbólica que as duas pessoas representam a totalidade de um povo ou representam a palavra, né, os que creem na Bíblia, seja os que creem na Bíblia como a palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Não, são duas pessoas literais. Ponto. São duas pessoas. E isso é muito também confirmado quando ele usa, né, a expressão no versículo 4, dizendo: estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Essa expressão, queridos, ela aparece em Zacarias 4, do verso 11 ao verso 14, quando está falando de Zorobabel e de Josué, tá? Eu vou ler para vocês o texto aqui, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Fala assim: quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então Zacarias tem essa visão. Na verdade, ele vai ver lá primeiro a cita das duas oliveiras, depois os dois castiçais, tá? Ele pergunta quem são, tá? E na verdade a resposta que vem são dois ungidos que estão diante do Senhor. E na sequência, se você ler com calma, estudar, você vai ver que fala de Zorobabel e de Josué. Então como existe essa informação aqui em Apocalipse 11, no versículo 4, e essa afirmação, ela tem muito relação, ela é muito parecida com o texto de Zacarias, então isso seria uma evidência, tá, de que o texto, fazendo uma comparação aqui em Apocalipse 11, 4, Zacarias 4, 11 e 14, que nós estaríamos falando de pessoas, de indivíduos, tá? Então as duas oliveiras, os dois candeeiros de Apocalipse 11, 4, são dois indivíduos que foram separados, né, levantados especialmente por Deus, né? Então eles são ungidos, ou seja, pessoas que receberam uma unção, uma autoridade para cumprir um propósito de Deus, tá? Então você tem essas duas leituras,
ok? E aí, ainda dentro desse assunto, dentro do aspecto literal, quem são esses dois homens? Então existem aqueles, tá? E nós vamos falar aqui na sequência, existem aqueles que acham que é alguém do passado, que Deus levantou alguém do passado, tá? E nós vamos ver que essa ideia, ela é trazida por conta do que nós lemos lá. Lembra que nós lemos falando sobre o poder que eles receberam para agir se alguém tentasse matá-los ou para fazer o mal contra eles, tá? Por conta da manifestação de poder que é descrita ali. Alguns vão dizer assim, são pessoas, é alguém que Deus trouxe do passado, tá? Para estar ali, nós vamos falar já sobre isso. E alguns vão dizer assim, não, apesar sim do poder, tudo que foi manifestado, são pessoas anônimas, são pessoas que naquele tempo vão ser levantadas, serão crentes em Jesus Cristo, tá? Provavelmente judeus, que nós chamamos hoje de judeus messiânicos, mas crentes em Jesus, né, em Yeshua, o Hamashia, e essas pessoas vão ser levantadas naquele momento, mas elas não são ninguém que veio do passado, ninguém que viveu séculos antes e que Deus, de forma sobrenatural, trouxe para aparecer ali e fazer esse tipo de coisa, tá? Então quando a gente separa, você tem a leitura simbólica e depois você tem a leitura literal. Na literal, você tem essas duas, tá? Que fala de trazer alguém do passado e Deus levantar duas pessoas que seriam desconhecidos, anônimos, mas que Deus vai levantá-los com autoridade dentro daquele período que estará acontecendo ali, o período da primeira parte da grande tribulação, ok? Hipóteses. Falando agora dessa ideia de pessoas que são trazidas do passado de forma sobrenatural. Por conta da descrição aqui, né, do versículo 5, que fala que de fogo que sai pela boca e devora os seus inimigos, né? E eu disse que essa interpretação não é literalmente que a boca da pessoa sairia fogo, mas como no caso de Elias, né, que Elias falava, né, se eu sou o homem de Deus, então que desça fogo do céu, e fogo do céu descia, né, e devorava os seus inimigos. Então essa expressão devorar os seus inimigos e com a boca de fogo remete, tá, a Elias, tá? E também a questão que fala aqui das outras partes aqui de ferir a terra com pragas e converter a água em sangue, teria a ver com Moisés. Então eu deixei aqui alguns pontos, quero ler para vocês aqui. Aqueles que defendem que Deus traria de forma sobrenatural Elias e Moisés vão se pautar em alguns pontos. Então vamos lá. Os que defendem vão defender, por exemplo, o texto de Malaquias 3, do verso 1 ao verso 3, e o capítulo 4, do versículo 5 versículo 6, lá fala sobre a volta de Elias, tá? E Elias, ele voltaria, um segundo advento, um segundo momento em que Elias voltaria e ele prepararia o caminho do Messias, tá? Então, a defesa, por exemplo, de Elias seria dizer, olha, Malaquias afirma que Elias voltaria e ele prepararia o caminho do Messias. Então faz todo sentido, porque ele estaria aqui pregando o caminho, preparando o caminho do Messias, que vai vir ao final da tribulação. Depois, outra argumentação seria que Elias não sofreu morte física. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 9, 2 Reis 2, do verso 9 ao versículo 11, tá? Ele é levado, né, tem um redemoinho de fogo, ele é levado numa carruagem de fogo, tá? Então ele não morre, ele é levado vivo embora, tá? Então essa seria uma justificativa. Elias não morreu, ele não sofreu morte física, então ele poderia retornar e poderia sofrer, né, a morte como uma das duas testemunhas, tá? Depois, por que Elias também? Porque esse sinal que é dito aqui no versículo 4, quando fala, versículo 5, perdão, quando fala que poderia fechar o céu e não chover, isso também foi um sinal que estava muito ligado ao ministério de Elias, tá? Tá lá em 1 Reis, capítulo 17, tá? E aparece aqui também no capítulo 11,
de Apocalipse. Depois você vê Elias no Monte da Transfiguração, tá? Lá em Mateus 17, Elias aparece. E Elias aparece junto com Moisés. Então alguns também vão dizer que ali seria um sinal de que as duas testemunhas, o Senhor estava mostrando que o sinal das duas testemunhas estaria ali, Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração. Tá? Agora falando de Moisés, então, porque Moisés aparece também no Monte da Transfiguração, porque o sinal que aparece aqui de transformar a água em sangue foi uma das pragas que Moisés usou, tá, lá no Egito. Em Deuteronômio 18, do versículo 15, 18, acho que só o verso 15, fala de um possível reaparecimento de Moisés. Tá? Eu vou ler aqui para você e você faz a sua conclusão. Então, aqueles que querem acreditar que seja Moisés, quando lê em Deuteronômio 18, versículo 15, fala assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então alguns querem dizer que aqui Moisés estaria falando de uma volta dele. Tá? Outra coisa, em Deuteronômio 34, versos 5 e 6, em Judas 9, fala o quê? Que o corpo de Moisés ele não foi sepultado por ninguém, ele foi sepultado por Deus. O Moisés morre sozinho com o Senhor no monte, e é Deus que enterra o corpo. Então, se você pegar aqui o versículo 5 e 6, diz assim, de Deuteronômio: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale. Quem o sepultou no vale? O Senhor, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Ou seja, Deus escondeu, a justificativa Deus escondeu o corpo de Moisés no lugar, tá? E aqueles que acreditam que Moisés voltaria, significa que Deus até agora preserva o corpo de Moisés de forma sobrenatural, tanto que em Judas, no capítulo 9, vai dizer o quê? Que Judas relata uma briga, né, uma discussão que há entre Satanás, o diabo, e o arcanjo Miguel. Eles estão contendendo a respeito do corpo, porque Satanás quer o corpo de Moisés para ele. Tá? Então provavelmente ele iria gerar idolatria, fazer alguma coisa, mas ele queria. Então a ideia do que ele queria significa que o corpo fosse achado, e assim as pessoas soubessem aonde Moisés estava enterrado. Tá? Então significa o quê? Que até hoje não se descobriu, porque seria tipo uma história de Indiana Jones, entendeu? Eu acho que Indiana Jones e acho que o Cálice Perdido lá, um negócio assim, que mostra lá um guerreiro, lá um dos discípulos de Jesus, que ficou guardando o cálice sagrado lá. Tá? Só para você entender mais ou menos a comparação, mas aqueles que defendem que Moisés viria seria isso. Outra coisa, né? Porque a palavra em Hebreus, o capítulo 9, verso 27, vai dizer assim: e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Tá? Então, no caso de Elias, como Elias não morreu, ele morreria e cumpriria o texto de Hebreus 9, 27. Mas no caso de Moisés, como é que mas Moisés já morreu. Então Moisés voltaria à vida, ele ressuscitaria. Então isso também seria o mesmo tipo de exceção que aconteceu com Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro morre e ele, depois de 3 dias, Jesus vem e então ressuscita Lázaro. Então houve uma exceção, Lázaro morreu uma vez, Jesus ressuscitou e depois Lázaro viveu, não sei mais quanto tempo, e morreu de novo. Então existe uma regra que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois o juízo, mas você tem alguns casos em que essas pessoas que morreram, elas voltaram à vida, tá? São alguns casos ali são exceções que foram manifestas. Então vai se trazer essa explicação dizendo, olha, não é a mesma coisa que aconteceu com Lázaro, pode ter acontecido então com Moisés, ok? Quais são os problemas com essa identificação? Vamos lá.
lá nós falamos lá de Malaquias, que o texto foi citado em Malaquias, dizendo da volta de Elias, preparando o caminho para o Senhor. Mas em Mateus 17, quando Jesus conversa com os seus discípulos, ele fala o quê? Ele fala, Elias já veio. Lá no versículo, Mateus 17, verso 12 e 13, ele fala, Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Então, o que a gente pega esse texto de Mateus 17 e traz ele para o texto de Malaquias, o que fica claro a partir do texto de Mateus? Que Jesus fala, Elias veio, mas Elias não veio em pessoa. Elias veio no sentido que a manifestação profética do seu ministério, ela voltou a acontecer agora na pessoa de João Batista. Então não é que João Batista é reencarnação de Elias, isso é besteira, tá? Isso é besteira, nada disso. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não é que Elias voltaria em carne e osso, mas é que o ministério profético de Elias, que prepara o caminho do Senhor, voltaria a acontecer, e aconteceu em João Batista. Ele era a voz que clama do deserto, ele estava preparando o caminho do Senhor. Tá? Tanto que o próprio João Batista, veja, Jesus fala, Elias já veio, tá? E vocês não o reconheceram. Mas quando perguntaram para João Batista se ele era Elias, o próprio João Batista disse, não sou. Isso está lá em João capítulo 1, verso 21. Disse, eu não sou Elias. Tá? O que ele está dizendo? Eu não sou aquela pessoa, eu não sou Elias lá de trás, de 700 anos atrás. Tá? Eu sou João Batista. Tá? Mas o ministério profético era o mesmo. Tá? Então ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, tá? Mas ele deixou claro que ele não era João Batista, ok? Aí existe alguns que vão argumentar, né, que como o João Batista não era Elias, e ele mesmo disse que não era, então isso significaria que de fato haveria ainda a volta de Elias, tá? O problema todo, gente, que eu volto a dizer é, Jesus disse que Elias já veio. Então se Elias não veio e ainda vai vir, então significa que Jesus mentiu. E Jesus não pode ter mentido, senão Jesus teria pecado. E se Jesus tivesse pecado, o seu sacrifício não seria recebido pelo Pai. Jesus, o homem, estaria morto e nós continuaríamos perdidos nos nossos pecados, como Paulo explica, quando ele fala da ressurreição. A ressurreição é a aceitação de Deus, que torna Jesus o justo. O seu sangue é o sangue da justificação. Se Jesus não é o justo, significa então que não houve ressurreição, então Jesus não é o justo, e se Jesus não é o justo, todos nós perecemos ainda nos nossos pecados e não temos esperança de redenção. Ok? Então esse é um assunto muito sério. Então, mesmo que as pessoas falam assim, mas isso então é uma prova, quando João Batista falou que não era Elias, então é uma prova de que Elias ainda vai vir. Não, porque Jesus disse, Elias já veio. E ponto final, gente. Né? Eu e você não temos autoridade para ir além do que a Bíblia fala. Tá? Com Moisés, então, com Elias nós temos esses problemas de identificação, com Moisés também temos. Tá? Pegando o texto de Deuteronômio, que eu li para vocês, Deuteronômio 18, 15. É o problema da interpretação, quando ele fala, né, alguém semelhante a mim, ele não está falando que é ele. Né? Ele não está dizendo que é ele, ainda que ele usa em algumas versões fala semelhante, outras versões falam igual a mim, mas não é ele. Então tem que ter muito jogo de cintura, né? Fazer aquele, lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Tem que ter muito somebody love, tá? Para tentar pegar um texto em que o próprio Moisés fala que viria um profeta igual a ele. Quando ele fala igual a ele, é no mesmo perfil, na mesma identidade, na mesma pegada, na mesma condição, ou seja, um guia, alguém que vai guiar o povo, alguém que vai governar sobre o povo, alguém que vai dirigir o povo, alguém que vai ser dirigido por Deus e vai dirigir o povo. Então é isso que ele está falando lá. E não que ele vai voltar. Até porque se fosse ele, né, eu penso que o mais sincero, o mais correto de um homem de Deus era virar e falar, olha, eu vou voltar. E quando vocês me aguardem. Jesus, não foi o que Jesus fez? Jesus falou, eu vou, mas eu volto. Né? Se Jesus não fosse voltar,
ele falava, gente, né, vivam aí, cumprem os seus dias, e quando vocês morrerem, vocês vão encontrar comigo. Mas Jesus falou assim, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês. Ponto. Então, assim, da mesma forma como Jesus foi claro, Moisés, então, poderia ter sido claro, se era isso que ia acontecer. Tá? Então, essa interpretação aí tem que ter muita boa vontade, tá? Para querer usar isso como argumento. Outra coisa, as pessoas falam assim, a semelhança dos milagres. Tá? Porque o de Elias, ele fogo, chuva que fecha o céu, e agora Moisés aqui, praga, Moisés também fez a água virar sangue. A gente esquece de uma coisa às vezes, né? O poder é de Deus, gente. O poder não era de Elias, o poder não era de Moisés, o poder é de Deus. Tá? Então, se Elias teve um ministério característico com essas coisas, a gente não pode esquecer que foi Deus que colocou. Tanto é que Eliseu, que foi, né, o sucessor de Elias, também manifestou esse tipo de poder. Isso é para mostrar que quem manifesta, quem dá o poder, quem dá a autoridade, quem permite o homem fazer isso é Deus. Então não é que isso era de Moisés, isso era de Elias, isso era de alguém, isso é de Deus. A mesma coisa nos dias de hoje, gente. A gente tem uma mania de idolatrar pessoas. Essa pessoa tem o dom de cura, essa pessoa faz sinais e maravilhas. Aí nós tratamos essa pessoa como se fosse dela isso. Não é. Não é dela. Se ela curou alguém, ela curou porque Deus a usou para curar. Deus permitiu que ela fizesse isso, porque mesmo a pessoa tendo um dom de cura, isso não significa que Deus se submete à vontade dela. Pode ser que ela tenha o dom de cura, mas se Deus não permitir ela curar, ela não cura. Então isso pertence a Deus, não pertence aos homens. Ok? Outra coisa, o argumento de falar assim, mas Moisés também estava, assim como Elias, Moisés estava no Monte da Transfiguração. Uma coisa importante a entender é que a transfiguração, ela é identificada com o milênio. Tá? Ela não está ligada, ou seja, com a vinda de Cristo e o seu reino. Tá? Jamais isso é identificada com o período tribulacional. Então é importante a gente ter essa leitura, essa interpretação, porque senão eu pego um texto fora de contexto e eu vou usar esse texto para trazer uma argumentação, né, dizendo assim, isso é sinal disso, e não necessariamente, gente, isso é sinal exatamente disso. Tá? Às vezes eu tenho que entender isso dentro de uma construção, de um momento, dentro de um contexto, tá? Senão a gente se perde aí com as coisas que a Bíblia está trazendo. Tá? Então, aquele momento que Jesus, por que eu falo que é o momento da transfiguração? Porque Jesus está com um corpo glorioso, né? O corpo de Jesus sofre a transfiguração, a sua natureza divina aparece. Então, o momento em que Jesus manifesta a sua natureza divina e aqueles que estão com ele aparecem, na verdade isso está identificado o quê? Isso está identificado com o final. Isso está identificado com a questão com o milênio, o tempo do milênio, tá? E não agora. Então é usar o texto fora do seu tempo, tá? Outra coisa que eu falei, né, do Moisés, aquela questão do corpo de Moisés, tá, guardado ali na transfiguração que aparece ali, aquele corpo que Moisés está ali aparentando, né, na transfiguração que Pedro vê, ele está na sua forma imaterial. Foi uma visualização ali do mundo espiritual. Ele não está com o seu corpo glorificado. Até porque a palavra de Deus fala que vai ter um momento em que os mortos, né, os corpos serão dados, e aí então vai haver a glorificação. Cristo é a primícia da ressurreição. Então aquele corpo que Moisés aparece ali na visão, não é um corpo natural dele, aquilo não é um corpo glorificado ali. Tá? Aquilo ali é uma forma imaterial que o mundo espiritual abriu e permitiu que Pedro, Tiago, João, eles vissem o mundo espiritual. Tá?
Então é muito complicado isso. E outra coisa, é muito complicado você acreditar nessa ideia que existe em algum lugar lá no território, naquela região, tem lá um buraco, uma cova, qualquer outra coisa lá, que haja um corpo guardado lá, para voltar à vida. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar esperto com essas interpretações. Tá? Segunda hipótese seria Elias e Enoque. Então, Elias, nós já falamos os prós e contras, e aí entra Enoque. Enoque lá, que está naquela genealogia, tá? Dos primeiros, dos filhos de Adão em sequência, tá? Então Enoque é aquele que andou com Deus e viveu 360 anos com Deus e não foi visto mais porque Deus o tomou para si, tá? Então Elias nós já falamos, Moisés que poderia ser um parceiro ali, já falamos, e agora estamos Enoque. Se você pegar a Gênesis 5, né, Enoque é transladado, ou seja, da mesma forma como aconteceu com Elias, ele foi tirado, inclusive com o seu corpo da terra. Tá? Então ele não experimentou a morte. Então alguns poderiam dizer assim, olha, ele não experimentou a morte igual Elias, então ele poderia voltar. Na verdade foram dois que não experimentaram a morte, então eles poderiam voltar e não haveria conflito com Hebreus 9, 27, quando fala que ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois o juízo. Tá? Então eles teriam sido preservados, tá? Para que eles pudessem retornar agora nesse período, tá? Então aí eles experimentariam da morte, e a partir daí então eles cumpririam o mesmo papel que todos os homens que já viveram na face da terra. Tá? Alguns vão falar assim, Enoque também porque ele é um profeta de julgamento. Como é que eu sei que ele é um profeta de julgamento? Porque lá em Judas, no livro de Judas, versículo 14 e 15, fala que ele vê o Senhor, ele tem uma visão lá do reino futuro, do reino vindouro, né? Ele fala, eu vi o Senhor chegando, né? Vou até ler para vocês aqui, porque vale a pena. Judas 14 e 15, ele fala assim, concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, que é o que nós estamos falando desse aqui, Judas está falando dele. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Tá? Então, vai dizer o seguinte, olha, Enoque foi de certa forma, entre aspas, um profeta de julgamento, porque ele viu o tempo final, ele viu o momento em que haveria o julgamento dos ímpios, em que o Senhor viria com seus anjos. O que ele está falando aqui em Judas é o que está em Apocalipse capítulo 20, tá? Quando tem o julgamento do grande trono branco, ok? Que mais aqui? Problemas com essa identificação. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, verso 5, fala que Enoque foi transladado para não ver a morte, ou seja, o motivo que Deus o levou é para que ele não passasse pela morte, ok? Então, ele não teria sido guardado para o tempo final, e se Deus o tirou da morte, por que então Deus o faria morrer agora? Então, algumas críticas a esse posicionamento, ele retornar para morrer. Né? Se Deus o tirou para escapar disso, por que ele retornar para morrer? Outra coisa, Enoque é um homem antediluviano, ou seja, ele é antes do tempo do dilúvio. Então parece estranho, porque a gente vai ver que as duas testemunhas elas vão ter um ministério muito ligado à questão de Jerusalém, primeiramente. Então, um homem antediluviano para lidar com o povo de Israel, sendo que no seu tempo, nem a lei existia no seu tempo. Tá? Então, essa é uma argumentação contra. Outra, né? Quando a gente fala de Elias e de Moisés, alguns vão afirmar que é Elias e Moisés porque representa a lei e os profetas. Né? E alguns vão dizer assim, olha, se então o argumento da lei e dos profetas
tem que entrar na história, então Enoque não poderia ser, porque Enoque está ligado ao ministério profético, então seria profeta e profeta, então um anularia o outro, então não teria ninguém que representasse de fato a lei, tá? Outra coisa, a gente vê a descrição dos milagres que estão aqui, que nós vimos que eles surgiram nos ministérios de Elias e de Moisés. Se você pegar Enoque, não há nenhuma descrição na Bíblia de que Enoque operou algum milagre ou que Enoque fez algum sinal, nada, nem de chuva, nem de fogo, nem de praga, nem de sangue, nada, tá? Então isso também seria uma evidência contra a ideia de que Enoque seria a segunda testemunha. Depois nós temos aqui a terceira hipótese. Lembra que eu falei, quando nós falamos da interpretação literal, nós teríamos alguém do passado, que nós falamos aqui, então seria Elias, Moisés ou Elias e Enoque, tá? E a segunda hipótese é que seriam desconhecidos. Então a terceira hipótese aqui é anônimos levantados por Deus. Então seriam o quê? Seriam judeus que creram que Jesus era o Messias prometido, né? Cheios do Espírito Santo, gente em comunhão com o Senhor, e eles vão ser levantados, tá? Então não é ninguém conhecido, ninguém famoso, ninguém do passado, mas eles vão ser levantados no seu tempo, ali no meio do seu povo, para pregar o Evangelho e para manifestar esses sinais e esses prodígios. Um exemplo disso, citamos aqui Elias e falamos tanto de Elias, mas se você pegar Elias, se você for lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1, antes disso, quem era Elias? Ninguém sabia. Elias o tisbita era um homem comum, era um homem que andava com o Senhor, sim, mas ele era um homem comum, porque ele não tinha nenhuma fama, ele não era conhecido como um profeta nem nada, mas ele andava com o Senhor, e um dia, debaixo da vontade do Senhor, debaixo de unção de autoridade, ele chegou, se apresentou diante do rei Acabe e falou: não vai chover 3 anos e meio, porque Deus vai mostrar que vocês estão em idolatria, não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu. E depois, lá na frente, depois disso, Elias começou a falar em nome do Senhor, e as pessoas então começaram a conhecer. Mas quando Elias manifestou o seu primeiro grande sinal, Elias era um desconhecido, alguém que tinha acabado de ser levantado por Deus, tá? Então a ideia dessa questão desses anônimos seriam pessoas, pode ser qualquer pessoa, mas que Deus vai escolher 2 pessoas, é claro, gente que anda com ele, e essas 2 pessoas vão ser levantadas e vão ter convicção do ministério e vão manifestar. Lembra que eu disse que o poder pertence a Deus, não pertence ao homem? Então Deus, assim como Deus lá no passado permitiu Moisés fazer o que ele fez, permitiu Elias fazer o que ele fez, agora Deus vai levantar esses 2 anônimos e vai permitir que eles façam aquilo que está descrito aqui no capítulo 11 de Apocalipse, ok? Então nós temos aí essas conjunções aqui, tá? De quem poderiam ser essas testemunhas. Particularmente, irmãos, é claro que eu falo uma coisa, nós brasileiros, nós gostamos muito dessa, né? O cristão brasileiro gosta muito do sobrenatural, né? Traz essa ideia, imaginou, já pensou Elias vindo do céu, Moisés vindo do céu, Enoque aparecer. Eu vou dar assim, minha opinião pessoal nisso. Eu acho que, por exemplo, Elias é um nome que, de todos os 3 aqui, desses nomes do passado, Elias seria um nome que, olhando, né, ele poderia até cumprir esse papel, tá? Para mim é o que mais tem uma evidência de que poderia aparecer, tá? Eu não vejo isso para Moisés, também não vejo isso para Enoque, mas particularmente, só para encerrar aqui essa aula, particularmente eu acho, queridos, não que eu não goste do sobrenatural, não que eu não goste, né, de Deus fazendo umas coisas meio loucas, gosto muito, mas particularmente eu não acho que seja
Elias vindo do céu com carruagem de fogo ou não acho que é Enoque, não acho que seja Moisés ou nenhum outro do passado. Eu realmente acho que nesse período, que tem a ver com os judeus, com o povo de Israel, vão ser 2 judeus crentes em Yeshua, crentes em Jesus, cheios do Espírito Santo, e Deus vai levantá-los, e a mesma autoridade e unção e poder que havia na vida destes outros homens do passado estará sobre a vida deles, e eles vão ser usados poderosamente nesse tempo. Então serão ilustres anônimos, tá? Você vê que o texto não faz questão de dizer quem é, tá? Apenas o que eles vão fazer, e na verdade eles vão cumprir o propósito de Deus, que tem a ver primeiramente, né, com o testemunho, com o avivamento espiritual de Israel, tá? Mas também um testemunho para as nações da verdade de Deus, ok? Espero que você tenha sido abençoado com essa aula, que você tenha conseguido entender isso. Se você, por acaso, fala assim, pastor, eu acho que é Moisés, eu acho que é Elias, eu acho que é Enoque, veja, eu não estou aqui doutrinando o assunto, o texto diz 2 testemunhas, pode ser que seja. Deus pode mandar Enoque? Pode. Deus pode mandar Moisés? Pode. Deus pode mandar Elias? Pode. Deus pode mandar quem Ele quiser, tá? Mas eu acho, para mim faz muito mais sentido, isso para mim não diminui nem a glória, nem o poder de Deus, não diminui nada, mas eu acho faz muito mais sentido, né? Assim como Deus no tempo dos discípulos levantou os discípulos, e quando chegaram novos discípulos, Ele derramou poder e autoridade sobre os novos discípulos, e assim tem sido até nos dias de hoje. Por que não então, quando chegar esse tempo, Deus também levantar 2 pessoas com poder e autoridade para fazer o que Deus quer que elas façam? Amém, gente? Espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra, com o estudo, e que vocês possam cada vez mais continuar estudando, aprendendo e crescendo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo, que os nossos olhos se abram, Senhor, e que possamos, mais do que buscar as ideias de quem possa ser, nós possamos saber que nesse tempo o Senhor vai usar 2 homens com grande poder, com grande autoridade. Serão 2 testemunhas do Senhor ali, que vão, durante esses 3 anos e meio, abalar as estruturas, meu Pai, não só sobre o povo judeu ali em Israel, em Jerusalém, mas sobre todos os habitantes da terra. Toda a glória ao Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra está aqui revelada e nós temos podido aprender e entender cada vez mais dela. Abençoa Teu povo, Senhor, dá um domingo abençoado, uma semana abençoada. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Uma excelente semana para você, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique na paz de Cristo. Até mais.